homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e a todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Já começou o negócio, ele falando com firmeza de quem ele trazia aquela carta, por que interessava aos gauleses aquela carta, por que Gálatas tinha que ouvir daquela forma. Nós vamos entender, olha o versículo 3. A vocês, graça e paz. Ele falou aqui dessa forma por causa do grego e do hebraico. Graça é do grego, paz é do hebraico. Shalom Adonai. Graça e paz. Já começou ali a trazer cheio do poder de Deus e falando aos corações dessas pessoas. Eu falo o que foi revelado por Jesus Cristo. O que foi revelado pela palavra de Deus em mim. Continuamos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 4. Que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Escreveu uma carta interessada a Gálatas, àquele povo. Ele já tinha evangelizado, almas tinham sido ali, foram rendidas aos pés do Senhor, mudado, já tinha igreja, já tinha ali um povo que adorava a Deus, e ele teve que endereçar essa carta por causa de tantas coisas que aconteciam. Ele usou da firmeza e da graça que Deus colocou na vida dele, e ali, sem dar voltas. Irmão, não dá a volta porque você tem que falar, não dá a volta porque você tem que trazer para salvar uma vida. Venha com a palavra rema e fale a palavra. Não traz a palavra como privilégio, não vou te você é bonzinho demais, você é legal demais. Não, traz a palavra que muda o coração. Não tem bonzinho nem malzinho, tem palavra. Aquele ali é muito mal, vou trazer uma palavra boa. Aquele ali é bonzinho, vou trazer uma palavra bacana para ele. Quando Pedro viu que Cornélio e todos que estavam reunidos na casa dele foram batizados pelo Espírito Santo, como ele ia negar essa palavra? Como ele ia negar Jesus Cristo? Como ele ia negar o Espírito de Deus na vida dessas pessoas? Ele entendeu. Ele já foi logo batizando, já foi logo ali proclamando, e ali já se instalou-se uma igreja. Você vê que Cornélio não abriu mão. O que nos falta? Tem um tanque aqui, ó. Tem um tanque bem no meio do meu palácio. Tinha um chafariz gigante lá no meio da casa do homem, no quintal da casa dele. Falta nada. Água? Aqui, pode batizar a gente aqui. Sem dúvida, já sabia o que queria. Já sabia, já estava cheio da graça de Deus. Não ficou enrolando, não ficou... E Pedro entendeu isso e já foi logo batizando. Não, você vai ter que fazer por 6 meses, você vai ter que fazer aquilo outro, fazer não sei o quê, fazer não sei o quê. Não. Eles queriam, ansiavam, faltava alguma coisa, a esquema caiu. Eles viram. O Senhor ouviu a oração de Cornélio. O Senhor ouviu a oração daquele homem, o Senhor visitou aquele homem. E muitos de nós... O Senhor não me visita, o Senhor não fala nada comigo, e fica procurando outros meios, procurando outro evangelho que Jesus fala com ele. Jesus está falando, amém? Jesus está falando. Não precisa de outros meios, Jesus está falando, Jesus está mostrando, Jesus está falando com cada um de nós. Nós temos que ser firmes, nós temos que ter esse evangelho único em nossas vidas. Cada um vai prestar conta do evangelho que prega, meu irmão. Cada igreja nessa terra vai prestar conta do evangelho que prega. Não é eu que estou falando, o Espírito de Deus está falando. E eles sabem disso. Irmãos, pode enganar os leigos, pode enganar quem não tem o Espírito de Deus, quem não enxerga as coisas de Cristo. Mas quando você tem o Senhor na sua vida, você não é enganado. Mas também eu não vou atirar a pedra, só que tem que eu falo. Falar, abusaram, são folgados. Mas vamos prestar conta. Vamos prestar conta. Vamos ter que prestar conta de tudo. De
tanta coisa que você está fazendo na casa de Deus, para que as pessoas vejam Jesus. Se eu vou para ver Jesus, a gente tem que fazer esse monte de negócio, você vai montar um ferro velho na sua casa. E não vai ter espaço para isso não, meu irmão. Que velho é muito badulaco para você carregar, para você fazer. Quer a direção de Deus? Senhor, eu quero te ver. Quero que o Senhor seja o meu advogado, o meu juiz. Quero que o Senhor seja o administrador. Ou então que o Senhor me capacite, como o Senhor fez com José, para administrar, para crescer. Paulo trouxe ali sem rodeios, não deu voltas, não inventou moda, não teve privilegiado acerca das coisas do Senhor. O que eu estou trazendo para vocês não foi por meio de homens nenhum, de pessoa alguma, mas de Jesus Cristo e por Deus e Pai que ressuscitou entre os mortos. Aos que estão comigo, aos que estão em Gálatas, a todos vocês, eu estou falando da parte de Deus. O tempo todo ele era enfático nisso. O Senhor me resgatou para isso. A Ele, vocês têm que dar glória a Ele para todos sempre, para que vocês vivam e descansem. Eu vou trazer um alerta da perversidade que anda nesse mundo, da perversidade que rodeia o Evangelho de Cristo. De hoje tudo em nome do amor, em nome de Deus pode. Deus te dá a capacidade de falar com inteligência, com sabedoria, mas sem deixar de falar com firmeza, sem deixar de falar a veracidade da palavra. O evangelho que aceita tudo não é evangelho. Esse é um outro evangelho que eles estão criando. O evangelho não aceita tudo. O evangelho tem leis, tem regras pelo Espírito. Gálatas 5 é um exemplo disso, quando você lê ele todo ali. Amém? Amém? Então vamos continuar nesse mesmo pensamento e focar no que o Senhor está falando no nosso coração. Nós devemos ser crentes autênticos em todos os lugares. Ser aquele crente que chega e decide, que não teme o que o outro vai pensar e o que o outro vai falar. Mas irmão, não temo que ninguém, que tudo que falam de mim, vamos ter que se explicar. Não vou nem usar o Salmo 23. Não vou nem usar o Salmo 23. Porque não tem que se explicar. E assim tem que ser na sua vida. Você tem que ser autêntico. Você tem que ser autêntico onde você estiver. Você tem que ser aquele que fala da ressurreição de Cristo, que fala da salvação do Senhor, que está em Cristo, e é essa que é a Bíblia, e é esse que é o Evangelho. Pronto, e acabou. Não vou falar de ressurreição não, porque eles são macumbeiro, eu acredito em reencarnação. Então não fosse na casa deles e eles não fossem na sua casa. Porque na minha, pode ser quem for, e na minha eu dito as normas, pelo Espírito de Deus. Meu irmão, não sei o que você faz da sua vida, eu não quero nem saber. Mas uma coisa eu te aviso, pelo que está escrito na palavra de Deus, Salmo 1, aquele que assenta a roda dos escarnecedores se torna igual. Aquele que permite certas coisas entrar dentro da sua casa, se torna igual. Então cuidado, para depois você não falar assim, Deus não fez, Deus é mau, Deus é isso, Deus é aquilo. Não, eu estou falando do Evangelho pleno, o Evangelho que está aqui, aos nossos olhos. Está aqui aberto. Paulo está mostrando aqui na sua carta, que foi interessada àqueles gentios e foi preservada para nós, gentios. Para chegar a mim e a você. Aqui Paulo começa a admoestá-los e começa a falar com eles, falando, se vocês não forem autênticos, e se vocês não proclamar a verdadeira ressurreição, porque tem gente que ainda não crê nisso, querido. Tem segmentos cristãos aí que não tem isso ainda não, que precisa de ter alguma coisa para se adorar. Não é pela fé. Não, vai ser só pelo louvor. Não vai ser só por isso. A via é só essa. Não. É multiforme graça do Senhor. Dentro da palavra. Dentro da palavra. Por que que Paulo escrevia esse povo? Porque ele admirou, depois de tudo que ele fez, de tudo que ele se esforçou com seus auxiliares para trazer aquele povo, para trazer aquela terra, ele se admirou com o que as pessoas estavam fazendo, procurando outro evangelho, procurando outra forma
de encher seus corações, de entender pelos seus corações e não pelo Espírito. Não, essa palavra é muito dura pelo Espírito, não é isso é muito duro, não, essa oração é muito complicada, isso, aquilo, eu não quero, não, vou procurar outro evangelho. Não existe outro, vai dar com os burros na água. Só tem esse evangelho. E Deus vai continuar levantando homens e mulheres que pregam esse evangelho tão mais duro do que eu e muitos pastores nessa terra, que eu tenho até dó da próxima geração. Porque não vai ter moleza, meu irmão. Foi dando-se moleza, foi se abrindo um leque, e agora não tem jeito de fechar esse leque. Como muitos outros segmentos, abriu um leque tão pecaminoso, e um leque tão de perversidade, tão de idolatria, que não tem jeito de fechar isso mais. Não tem jeito de fechar isso mais. Eles querem mudar isso, mas não estão conseguindo. Sem contar com os radicais, sem contar com aqueles que não abrem mão do que foi ensinado pelos seus antepassados. Paulo abriu mão de tudo, dos ensinamentos antepassados. Nós vamos ler aqui. Ele ficou admirado. Essa admiração, hoje, não é admiração mais, é uma coisa assustadora. Hoje, com o evangelho que nós temos, nós ficamos procurando outro evangelho para suprir a nossa necessidade. O evangelho que nos agrada. Até que enfim achou o evangelho bom. Por isso que muita coisa já não tem mais no meu celular, queridos. Eu vi 2 mensagens no WhatsApp. Eu falei, oh Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia. Paulo não tinha mensagem de homens, meu irmão. Paulo não tinha mensagem de filósofos. Paulo não tinha mensagem de ensinamento de homens. Ele tinha mensagem do poder de Deus, cheio do poder de Deus. Olha para você ver, versículo 6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Muito bem claro. Paulo ficou admirado de implantar ali uma igreja, de implantar ali um ministério, de implantar ali o poder de Deus, de deixar homens e mulheres cheios, e ali foram persuadidos, e ali foram perturbados por palavras que surgem dentro da casa de Deus. Sabe os que são contrários ao que é pregado pelo verdadeiro evangelho? Não vieram do mundo, vieram do povo de Deus. São ramificações que não concordam e saem e fazem o seu evangelho, fazem o evangelho para encher o seu estômago, para encher as suas vidas, para serem os holofotes estarem neles e não em Cristo, cegos. Muito bendito pelo Espírito, Carol. Muito bendito pelo Espírito, Flávio. Geração que vem. Os nossos aqui estão aqui em cima, que é a próxima geração. Vão pregar um evangelho de fé, que vai botar muito marmanjo com vergonha. Um evangelho assustador. Um evangelho assustador. Adriana, prepara aquele testemunho que você me contou. Quem é testemunha, a experiência que você teve? Não vou te cobrar hoje, não sei, é muita surpresa. Você traz um domingo aqui? Você lembra que você me contou? Da praia, da Alice? Traz para, se possível, domingo que vem, para um entendimento dos irmãos. Tem que ver o que a Alice falou com ela num sonho. Glória a Deus. Mãe desespera mesmo, né? Mãe descabela, né? Não é verdade, mães? Não é? Descabela? Não é, Wanda? Ela foi uma mãe, em dado momento, descabelada, preocupada, lógico, tá certo. Vamos escutar o que a menina falou com ela. Eu vou botar, domingo que vem, vocês vêm na igreja. Ele ficou admirado com tanta
as pessoas abandonam o verdadeiro evangelho, abandonam o chamado de Jesus, abandonam os seus ministérios, abandonam o que Deus está entregando, procurando um outro evangelho. E Paulo ainda, que não é o verdadeiro evangelho. Está se abrindo portas de evangelho que não é o verdadeiro evangelho. Eu glorifico o Senhor, que quando ele falou assim, eu estou abrindo uma porta, servo, e ninguém vai fechar, segundo o meu evangelho, tremi as bases, meu irmão. Porque eu falei, Senhor, vem bomba aí. Então o Senhor me dá capacidade, entendimento. Se você não sai com entendimento, meu irmão, do que Deus está falando com você, é perigoso. É perigoso você ter problemas na sua vida, é perigoso, sabe, você ser levado por um engano, por uma perturbação. Você quer ver uma perturbação? Meu irmão, não tem medo de ninguém. É o tal da revelação. É o tal do culto da revelação. É o tal do culto da profecia. Meu irmão, se você não tem o Espírito de Cristo, cuidado. Cuidado. Eu falar seu CPF, sua identidade, o que te acrescenta? Cabral, o que quinta-feira Deus fez? Ele revelou para você, não revelou? Em 2 minutos de palavra, eu e você ali, já não foi resolvido? Não foi entendido? Foi pelo mesmo Espírito? Então pronto. O culto acabou, meu irmão. O irmão ficou aqui comigo aqui até 11 da noite. Eu te falar a você, como é que sai? O Espírito Santo não deixa? Isso foi bom. Saí cheio, saí com uma resposta de Deus. Saí, como diz o texto lá, com os meus dentes mais afiados ainda. Vou destruir. Deus chamou e eu vou fazer. Que o nome dele seja glorificado. Amém. Só o nome dele seja glorificado. Aqui Paulo fala bem claro. Olha o versículo, meu irmão, olha o versículo 8. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado, seja um anátema, seja maldito. Ser uma tradução literal, quer dizer, sabe de quê? Das pessoas que no templo faziam paganismo. Faziam sacrifícios e pagavam seus votos no engano. Era maldição. Paulo é enfático que eles sejam amaldiçoados, que o Senhor fale com eles e que o Senhor os julgue, que o Senhor seja contra eles. Paulo não estava falando ele ser contra eles, estava falando que Deus não aceita isso, Deus não divide a glória dele com ninguém. Paulo estava falando do Deus que chama um povo para santificar, um povo para mudar a história. Muitas vezes, quando você procura outro evangelho, você procura um evangelho que te favoreça, um evangelho que te ajude. Tem gente que precisa de uma resposta tão rápida que não tem paciência de esperar 40 anos, 20 anos, 10 anos, 1 ano, meia hora, um dia, que vai procurar outro evangelho. Precisa de uma confirmação, precisa de um sinal, precisa de uma outra coisa. Deus está falando aqui, ó, não há outro evangelho. Amém? Não há outro evangelho. Tem sim. O evangelho do Joãozinho é melhor. O evangelho da Mariazinha é melhor. Revela na hora o que eu quero. Será? Será que é de Deus? Será que é a vontade de Deus? Cuidado. Cuidado. Paulo ficou admirado como rapidamente as pessoas são perturbadas por aqueles que querem um novo evangelho para si, que são guiados por um novo evangelho, que querem respostas rápidas, não têm paciência, não têm fé, não esperam no Senhor. O que o texto diz? Esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu o meu clamor. Esperei com paciência, tenha paciência. Deus está movendo, Deus está fazendo. E é aquele negócio, quando Deus te coloca, Ele te coloca para a bênção. Ele te coloca no emprego, Ele te coloca numa casa, Ele te coloca no ministério, Ele te coloca, não sei, em tantos lugares, porque você vai ser usado pelo Espírito de Deus. Aleluia. Aleluia. E é assim,
É como sair dos 70. Você vai lá e entrega um recado. E não quer glória não, viu? Entrega o recado e espera Deus te chamar para o próximo. Em abril tem um desafio para vocês aí. Entregar o recado. Tem outro evangelho. Eu estou te entregando o evangelho verdadeiro. O evangelho de profecia de homens é de revelação do Espírito de Deus. Paulo aqui é duríssimo. Qualquer um de nós, e até um anjo do céu, que pregar um evangelho diferente, que seja amaldiçoado. Seja diferente do evangelho que nós pregamos. Ou seja, já profetizava todos que trazeriam o evangelho pleno, o evangelho verdadeiro. Todos. Todos. Ele falou só dele, ele falou nós. Ele colocou todos. O evangelho verdadeiro vai continuar sendo pregado. Vai se levantar um monte de evangelho. Vai se levantar coisas assustadoras, imponentes, vistas até pelo satélite da NASA. Vai ser a 8ª maravilha do mundo e vai levar um monte para o inferno. Temos que vigiar, queridos. Temos que manter no evangelho que nos foi entregue, no evangelho que nos está sendo entregue, falado aos nossos corações. Você lembra quando nós lemos aqui em Gálatas 5:1? Gálatas 5:1, nós estamos aí? Olha para você ver. Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. Rapidamente foram para o jugo do engano, da escravidão. Rapidamente já tem um evangelho diferente. Rapidamente já esqueceram. Rapidamente, prontamente, Paulo já dá a resposta. Paulo já fala com eles, anátema. Sejam amaldiçoados. Sejam aqueles que vão ver a mão do Senhor. Que eles, trocando em outras palavras, não sejam bem-sucedidos em suas mentiras, não sejam bem-sucedidos em suas falsidades, não sejam bem-sucedidos nos seus votos. Porque eles servem ao engano, votam ao engano, oram ao engano, clamam ao engano. O engano engana e traz no coração, com certeza, que você conseguiu, que você conquistou, que você fez. Aquilo que Deus te entrega, irmão, que você amaldiçoa com a sua própria boca, você já está com um problema. A minha tristeza é essa. Agradeça o que Deus tem te concedido. Tanto visível como invisível. Agradeça pelo dom que você tem. Se aprimore mais ainda, mas agradeça ao Senhor pelo dom que você tem. Agradeça a Deus pelo ministério que Ele te deu. Agradeça a Deus por família, esposa, marido. Agradeça a Deus por filhos. Agradeça a Deus pelos bens. Agradeça a Deus. Para que você não venha ouvir o evangelho de bate-pronto, o evangelho do engano, que está levando muitos a serem amaldiçoados. E pior, amaldiçoar outros. Amaldiçoar outros. É melhor você não conhecer nada da palavra, meu irmão, do que falar o que não está escrito. Fala do simples. O simples está escrito aqui, fala do simples. Não, mas Deus falou isso comigo. Ponto final. Ponto final. É o simples. Então Paulo aqui traz para eles, olha, vocês não vão adiante, porque vocês estão vertuperando, vocês estão destruindo, vocês estão tentando contradizer a sã doutrina. A sã doutrina, que é o evangelho verdadeiro, e não há outro evangelho. Quando as pessoas buscam a prejudicar a sã doutrina, é um perigo, meu irmão. É um perigo. Mudar a história pelos seus corações ímpios, pelos seus corações enganosos. Tem gente mudando a história demais, querido. Tem gente que já fala que Jesus Cristo teve filho. Tem gente que já está contando, isso é muito perigoso. Jesus Cristo teve um caso com Maria Madalena. Que misericórdia. Está falando de Deus, meu irmão. Esse pessoal está falando de Deus. Todos que zombaram, Gálatas essa palavra, todos que zombaram do Senhor estão com problemas. Ou foram para debaixo da terra,
ou estão com problemas sérios. Porque zombaram de Deus, porque criticaram os homens de Deus, porque pegaram a palavra e fizeram dela chacota. Pegaram o texto bíblico, levantaram Bíblias como comédia, como crítica. Vão pagar, já estão pagando. Foi eu que fiz? Foi você que fez? Não, foi Deus. Deus. Se Deus não quiser a justiça, se Deus não mover, ele vai ter que acabar com tudo de novo, meu irmão. E isso não é o propósito. Então Paulo aqui alertava, se chegar um e falar, eu sou o anjo que vim do céu, Gabriel, sou um serafim, sou um querubim ungido, né? Olha, eu trouxe um novo evangelho, você vai fazer isso hoje. Não, mas não está escrito isso na palavra. Não, Deus não falou isso comigo. Não, eu sou um anjo de Deus, estou falando com você. Sai fora, quero ouvir sua palavra. Volta de onde você veio e vai se ajustar para lá. Eu quero saber o que o Senhor quer falar comigo. Amém? Vamos continuando aqui o texto. Versículo 9. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhe anunciar um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Falou duas vezes, para ficar bem claro e bem entendido, que o Senhor fala, e o Senhor comprova, e o Senhor depois vai te perguntar se você entendeu. Como falamos e agora repetimos, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Você está indo num caminho, numa linhagem, cheio da graça e do favor de Deus, aí aparece um tribuloso, aí aparece um irmão que trouxe uma nova mensagem, que trouxe uma nova revelação, que trouxe um novo texto. Cuidado para você não cair igual um patinho. Agora tem uma nova ordem. É tudo escrito que vai acontecer. Todas as ordens já estão escritas. Alfa e ômega, princípio e fim. Primeiro e derradeiro. Não tem outra história. Não tem aspas. Não tem reticências. Não tem parênteses. Está tudo aqui. Nós precisamos ver e acreditar se o Senhor está falando a verdade. Tem misericórdia de mim. Próximo diante do seu Deus e ora e clama. Paulo é enfático, meu irmão. Olha o versículo 10. Esse aqui é complicado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo? Porque nós lemos lá 5:1. Estamos servindo ao Senhor, querido. Paulo aqui, eu não estou agradando ninguém, eu estou servindo ao Senhor. Me importa agradar a Deus. Se eu agradar o homem, eu vou junto com ele para o inferno, de braço dado com ele, mas eu estou procurando agradar ao Senhor. Por isso Paulo reafirma quando ele fala da maldição. Então, muitas das vezes nós achamos que podemos fazer tudo e que não vamos termos problema. Que depois é só pedir perdão para Deus. Eu vou dar uma orada, pedir perdão, mas não, você tem que abandonar isso. Não é só você pedir perdão e continuar no engano, continuar procurando um evangelho enganoso, continuando respostas onde não tem respostas. Aí você vai se responder para Deus, você vai ter problema. Você vai ter problema. Se Abraão não tivesse a fé que ele tinha, ele não tinha colocado Isaac em cima daquele altar. Se José não tivesse a fé que tinha, tivesse blasfemado e falado, Deus, para me enxergar no que o Senhor quer, essa maldição toda, me jogaram num buraco, me venderam como escravo, eu fui acusado de assédio sexual, sendo que eu não fiz nada disso. Ele não criticou nada disso, ele esperou em Deus. Aí sim ele foi governador, aí sim ele tratou de seus irmãos, de toda a sua família, mais de
170 almas entrou no Egito, e ele cuidou de tudo, comprou terra para todos. Só que tem que José faleceu. Só que tem que o rei que conhecia o Deus de Israel pela vida de José faleceu. O faraó que conhecia José faleceu, e vieram outros. E o povo de Deus esqueceu de continuar na mesma fé de José. E aí foi todo mundo cativo, todo mundo levado a escravo, a servir no Egito como escravo. Então Deus está falando com você, meu irmão, cuidado para você não voltar a ser escravo no Egito. Porque eu vou procurar um evangelho que fala o que eu quero. O evangelho que o pastor Laís está trazendo não fala o que eu quero. O que é isso, negócio de maldição aí? Eu quero é bênção. Você vai ter, desde quando você quer ser bênção. Se você quer ser maldição, meu irmão, Deus vai te dar mais maldição ainda para você ser. Vai. Porque é assim. Aquele que está sujo, suja-se mais. Aí eles não querem conserto, não? Romanos capítulo 1 todo. Eles foram entregues às suas próprias paixões. O problema é que o crente está no meio. Foi entregue às próprias paixões. Não, eu quero um evangelho assim, Cabral. Um evangelho que Deus entregou. Falei, então toma esse evangelho. Se afunde com ele. Mas depois não vem me pedir nada, que eu vou destruir um por um. É inimigo. Irmão, se eu não sou amigo de Deus, eu sou inimigo de Deus. Se eu não concordo com o evangelho pleno, eu estou de discordância com Deus, e ponto final. Não tem o A ou B, ou isso, aquilo. É a palavra do Senhor. Amém? Então Paulo, ele é enfático ali, ó. Ele prova o que ele fala. A palavra que ele traz é a palavra de testemunho. Ele fala dele mesmo. Olha que coisa interessante. Versículo 11. Nós estamos no 11 aí, né? Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Aleluia. Sabe aquele encontro lá no caminho de Damasco, Atos capítulo 9? Está perseguindo Paulo. O Saulo doido, você está me perseguindo. Senhor, quem é o Senhor? Eu não estou te perseguindo não, tá? Você está perseguindo o meu evangelho. Você está querendo trazer um evangelho que não é evangelho. Você vai padecer por causa desse evangelho. Ele entendeu, meu irmão. O próprio Deus curou a cegueira dele. O próprio Senhor curou o coração dele. O próprio Senhor mudou a vida dele. Ele não abria mão disso, meu irmão. Muitas vezes nós abrimos mão. Deus te dá uma palavra, Deus te dá um ensinamento, Deus te dá um enchimento, te dá um dom, e você agradece ao homem. Agradeça a Deus. Muito obrigado, Senhor. Agora eu entendi o que o Senhor quer fazer com a minha vida. Obrigado, Deus. Tem que ser assim. Você tem que ir ali e falar firme. Não estudou muito, não. Isso não é palavra de origem humana. A pregação de Paulo é palavra de origem humana. Ele é o contrário. Ele é bem claro. Eu recebi de Jesus e pronto, acabou. Agora, raciocina comigo. Um monte de coisa que está acontecendo em Israel, nessa terra, é revelação de Jesus Cristo, tá? Misericórdia. As coisas que se fazem dentro das igrejas e se coloca no YouTube, Face, não sei quantas, em um monte de lugar, é de Deus? É de Deus? É revelação de Deus? Misericórdia. Então eu quero trazer a revelação de Deus, e ela está aqui, ó. Recebeu do Senhor, recebi do Senhor, que eu entrego para vocês. Paulo prova. Vocês ouviram falar quem eu era? Vocês sabem quem eu era? Eu era muito melhor do que todos os outros da minha geração. Paulo fala isso. Porque ele cumpria a lei com amor. Ele cumpria a lei de verdade. Ele era zeloso com a lei de Deus. Todos os outros eram relaxados com a lei de Deus, só queriam que acontecesse na vida do outro, apedrejamento só na vida do outro. Paulo não, ele tinha o zelo com as coisas de Deus, por isso que ele foi chamado apóstolo dos gentios, por isso que o Senhor falou com ele, por isso que o Senhor chamou e falou assim: vem cá, até conversa eu e você. Nenhum soldado ouviu a conversa, nenhum dos que estavam com ele entendeu, só viu que Paulo estava caído, cego,
com o olho estatalado, não via nada e aquele negócio complicando. Aí muitos querem explicar que ele ficou cego por um tempo, que foi aquela luz, né? Quando você fica muito tempo olhando para a luz, você olha para baixo, assim, você não fica cego? Eles querem usar isso. Me ajuda aí, meu irmão. Se não coopera para o bem de Deus, aquilo que mandou, sai fora. Para de acreditar nas coisas que você vê, que você ouve. O H2, lá o History 2, é interessante, temos desvendando os mistérios da Bíblia. Acho que é mais ou menos isso. Se você assistir aquilo ali, meu irmão, se é Espírito de Deus, você vai ser inventar um novo evangelho, né, Gustavo? Vai inventar um novo evangelho. Sabe quando tocou com o cajado na água e a água virou sangue? Foi determinação de Deus, não foi? Amém. Glória a Deus. H2 prova que tem uma alga que uma certa época ela mata os peixes lá, mata um monte de coisa dentro da água e vira tudo sangue. Foi justamente nessa época. Foi justamente naquele dia, naquela hora. Como é que é essas algas, sabe? Como é que esse negócio, me explica, Deus? Tocou na água. Aí no tocar na água, mexeu com esses bichinhos lá, dessas águas lá, aí tudo se tornou em sangue. Até a água que saiu na torneira do povo. Me ajuda aí, meu irmão. Que evangelho que é esse? Que prova científica que é essa? Ah, tem essas águas? Sim. Aqui é muito bichinho, né, Cabral? Eu fiz a mesma pergunta. E como estaria no Rio Jordão, nos rios, em todo o Egito? Como que é isso? Ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo, junto, é muita água. Tinha que matar muito, era muito bicho para morrer. Tá, e como é que saíram as rãs? Escolher os campos, Tá vendo? É que quando você está dentro do Espírito, não há engano. Paulo é muito duro, Paulo fala a verdade. Vamos aqui, versículo 13. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso com as tradições dos meus antepassados. Muito melhor do que muito crente, cumpria com todo o rigor. Agora a graça é sobre nós, para nós cumprirmos o evangelho verdadeiro, que é pela graça. Não cumprimos, porque não há rigor da lei, uma lei enferma, e ele fazia aquilo com o que foi lhe ensinado, foi o que o Espírito de Deus entregou a ele, foi o que aconteceu ali. Ele falou, vocês sabem da minha história, vocês conhecem a minha história. Se eu fui zeloso com as coisas da lei, se eu fui zeloso com a lei que era santa e os homens que enfermaram ela, se eu fui zeloso com aquilo que Deus entregou, quanto mais agora o que eu vi, eu só ouvia falar desse Jesus. Agora os meus olhos veem, e os meus ouvidos ouvem. Simplesmente isso, queridos. Aqui ele declara quem ele era. Muitas vezes o seu testemunho, quando você fala quem você era, a pessoa fala, mas como teve essa mudança? Não, porque Jesus abriu meus olhos. Porque eu vi Jesus. Não, você não viu Jesus, você é lorota. Vi. Não na sua totalidade, que você vê a glória, a totalidade. Não, mas eu sei que o meu Redentor vive, que ele falou comigo. A luz era tão forte, mas tão forte. Mas ele estava ali, ó, a um palmo de pau. Um palmo de pau. O que separava ele era a luz. Ele sentia a presença do Senhor. Era uma conversa ali, igual quando Moisés conversava com o Senhor, Abraão e tantos outros. Versículo 15. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Versículo 15. E me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar a seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios
não consultei pessoa alguma, nem tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Só dar uma paradinha aqui. Sabe o que Paulo faz aqui? Recebeu do Senhor, ele não teve dúvida. O que foi entregue a ele pela palavra, por Jesus Cristo, pela revelação da palavra, pelo Espírito Santo, ele não teve dúvida. Ele entendeu que o que ele fazia não agradava o coração de Deus. Perseguia um povo que pregava o amor, perseguia um povo que pregava a Cristo vivo, perseguia um povo, e ele viu, entendeu isso. O próprio Senhor falou com ele: você está me perseguindo. Ele entendeu. Tem muito crente que está perseguindo Jesus, tem muito crente que está fazendo um novo evangelho e não percebe. Então isso vai ser bom para a igreja, Flávio. Nós vamos encher aqui de querubim, aqui os meninos tudo vestidos de querubim, com uns negocinhos na cabeça. Isso aqui é bom. Deixa os meninos lá, deixa os aprendedores lá. Eu já contei para vocês que eu fui uma vez numa igreja e tinha um batismo de uma criança. Batismo de uma criança. E ele entrou com uma coroa na cabeça. Crente. Deu vontade de levantar e ir embora na hora. Só baixar a cabeça e falar: Senhor, tem misericórdia. Conhecedores, hein? Tem um evangelho pleno, Carlos, um conhecimento humano assustador. Conhece cada centímetro de Jerusalém. Aí entrou com uma coroa de rei na cabeça. Só olhei. Ninguém dá glória a Deus lá não, meu irmão. Eu dei 2 glória a Deus, 1 aleluia. 3 irmãzinhas já saiu de perto de mim. Já me excomungaram, já. Isso é anátema. Eu falei: Deus, tem misericórdia, que loucura que é essa? Aí a resposta é: o evangelho que o povo quer. É o evangelho que o povo quer. Até que Paulo fala assim: olha, eu entendi que eu fui escolhido. Quanta oportunidade nós temos, querido. Quanta oportunidade várias pessoas têm de serem chamados pelo amor do Senhor, de serem escolhidos por Deus para cumprir, para serem servos do Senhor e não querem. Vão ter que se explicar para Deus. Eles vão falar assim: mas eu chamei vocês, entreguei, vocês não quiseram. Onde está o erro? Onde está aí o medo? Onde está a confusão? Vem de vocês. Como Deus revelou a Paulo, revelou a mim, a cada um de vocês está aqui. Um dia você entendeu que Jesus morreu por você, e que Jesus ressuscitou, e que Jesus é a sua salvação, e que se você crer nele, ele vai te buscar. Revelou a nós, revelou a todos nós. Então nós temos que manter isso, queridos. Paulo mantinha uma coisa que era da lei, muito mais as coisas de Deus. Quando ele entendeu, quando seus olhos foram abertos, quando Deus falou com ele, veio a resposta do Senhor e a provisão do Senhor. E o mais interessante desse versículo aqui: ele não consultou a ninguém. Versículo 16 aqui, ó: revelar a seu filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente, e tive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Aqui está a carta de Tiago. Quanto ao que lhe escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir fui para as regiões da Síria e da Sicília. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia, que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé, que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Que coisa! Aleluia! Que coisa! Escolhido por Deus, não precisou consultar ninguém. Deixa eu pedir um sinal de Deus. O Senhor usa o Gustavo para dar um sinal. Eu
Eu vou procurar fulano para me dar um sinal. Não, eu preciso de uma confirmação que é de Deus. Eu preciso de uma confirmação que é Jesus Cristo mesmo. Será que aquele que apareceu era Jesus Cristo mesmo? As coisas do Senhor não tem erro. As coisas do Senhor não tem engano. As coisas do Senhor são patentes, claras aos nossos olhos. São claras. O Espírito Santo é quem fala, é quem convence, é quem mostra do justiça, do pecado, do juízo, de todas as coisas que virão, de todas as coisas que estão acontecendo, que vão acontecer, é anunciado a nós, não tem engano. Eu vou lá saber dos apóstolos mais antigos, se é verdade mesmo, se eu sou apóstolo dos gentios. Deus te entrega o ministério, você fica pedindo um monte de sinal para Deus. Deus fala um monte de coisa com você, você fica procurando um monte de coisa. Se vem de Deus, meu irmão, não tem erro. Se veio do seu coração, da sua vontade, você vai ver que não vai dar em nada. Mas quando é de Deus, não tem erro, meu irmão. Quando a gente ouve verdadeiramente o Senhor, como essa palavra aqui, não tem erro. Ele não subiu para procurar nada, não. Ele não foi procurar consultar ninguém, não. Vamos marcar uma consulta com o irmão ali, com a irmã lá, com a não sei quem das contas. Quando é de Deus, e nós conversamos, Deus já revela. Amém? Sabe quando nós estamos conversando? Deus já está revelando. Você não está consultando, eu não estou consultando ninguém, é a revelação de Deus. Você não entendeu? Eu entendi, Carol? Do que Deus falou quinta-feira conosco? Então pronto. Persuadiu o irmão em nada. Em nada. O Espírito Santo que falou. Detalhe, hoje nós conversamos. Eu falei, não vamos falar nada agora disso não, nós vamos orar e pôr a presença de Deus, Deus já entregou. Eu vou consultar se eu sou de Deus ou não. Pouco me importa o que as pessoas pensam. Agora, que o Senhor vai amaldiçoar todo aquele que não acreditou, e todo aquele que não quis, e todo aquele que não perseverou, claro, isso não é eu, isso é a palavra. Sabe, Paulo foi aceito em tantas regiões, em tantos lugares, por cristãos que nunca tinham visto Paulo. Eles falavam assim, ó, não, vai vir aquele aí que perseguiu o povo de Deus, mas agora está anunciando a fé. Glorificavam a Deus. Deus mudou a vida de Paulo. Glória a Deus, aleluia. Então vamos dar glória a Deus. Porque Deus mudou as nossas vidas. Glória a Deus que o Senhor mudou a minha vida. Nos tirou do caminho do engano, nos trouxe à presença deles. Meu irmão, se não há engano, aí sim nós reunimos como igreja. Se não há engano, aí sim nós reunimos como povo de Deus. Se não há engano, aí sim nós crescemos na fé. Se não há engano, aí sim nós estamos recebendo do Senhor. E não de persuasão humana, de engano, de nada de ser humano, de nada de estudo, e sim de Deus. Ele afirma, diante de Deus, eu não minto. Ele falou aqui, depois você lê tudo de novo, eu não minto. Tem que estar cheio de poder de Deus para falar um negócio desse. Então quando Deus fala comigo, eu falo com você, eu não minto. Eu creio. E quando vocês falam comigo, eu tenho que acreditar que é de Deus. Aleluia. Porque se não for de Deus, eu vou responder. Se não for de Deus, vocês vão responder. Por isso muita igreja vai responder, muito ministério vai responder, muita gente vai responder o que é de Deus e o que não é de Deus. Se eu mandei você falar isso, o que você falou? Quando nós somos do Senhor, aí nós reunimos. Aí entre nós, há cânticos, há salmos, a exortação, a palavra, a ceia. A nossa comunhão com o Senhor. Aleluia. Quando ceiamos, é simbólico, mas quando ceiamos, trazemos o mundo espiritual verdadeiro. A comunhão com o ressurreto. A comunhão aguardando aquele que é verdadeiro. Falando do verdadeiro nessa terra sem vê-lo. E anunciando ele. Trazendo a memória dos feitos dele nas nossas vidas e de muitas outras vidas. E de muitos que não sabem, como Paulo não sabia, que foi chamado para o Evangelho. Não é assim, Adriano? Você foi chamado para o Evangelho. Foi por mim, não foi por ninguém.
foi com palavra de homens. Você é lindo, você é linda, você tem que estar no Evangelho. Não. Deus falou assim, olha, eu escolhi ela desde o ventre da mãe. Eu escolhi ele desde o ventre da mãe. Aleluia. Se você fosse olhar pela linhagem da sua família, você seria o quê? Se você fosse olhar pela linhagem da sua família, você seria o quê? Ainda bem que você saiu dessa linhagem. Uma linhagem do engano. Uma linhagem que os antepassados foram passando de geração em geração. Uma linhagem que você não tem capacidade. Uma linhagem que você tem que servir a Deus dessa forma. Uma linhagem que esse povo está contaminando a terra. Que esse povo que fala desse evangelho aí não é evangelho verdadeiro. Evangelho verdadeiro é uma adoração estranha, é uns misticismo louco, é uns negócios doidos. Isso é que funciona. Paulo foi bem claro aqui, né? Eu não consultei ninguém, eu procurei outras regiões, fui para Parada, fui pregar lá, fui levar o evangelho lá. Ele voltou e teve um tete-a-tete com Pedro. Pedro, você é durão mesmo? Então eu vou ter um tete-a-tete. 15 dias de tete-a-tete. Imagina, 15 dias, 2 homens de Deus, cheios de Espírito Santo conversando. Rachou o chão no meio. Imagina 2 homens de Deus conversando, cheio, eles contando as experiências, falando as coisas, um judeu e um gentio. Um que levava para o judeu, outro que levava para o gentio. 2 bravos. 2 bicudos que mudou a história. 2 bicudos que se beijam. Ósculo santo. Que beija com ósculo santo. No mundão, 2 bicudos não se beijam. No evangelho beija. No evangelho beija. Eu sou bicudo e vou se parecer um bicudo, mas a gente vai abraçar do mesmo jeito. Eu e o pastor Paulo, 2 bicudões, a gente se abraça e se beija. Eu falo na apoeira, eu falo, não, pastor, eu não gosto dessa metodologia, não gosto dessa aqui, ó. Pronto! E ele respeita, eu respeito o jeito dele. E a gente se dá bem. Amém? Que você possa cear. Que você possa cumprir como diz o texto da palavra. Que você possa entender pelo texto da palavra. Que você possa entender que essa comunhão, ela não fica só aqui. Ela fica na expectativa, aguardando o Senhor, aguardando a promessa,